falo assim, que Deus sempre me abençoou muito. Eu nunca tive problema com noiva. Você sabia? Todo mundo fala assim, mas e a noiva tensa? E a noiva... Gente, se chega tensa, acalma. Eu falo assim, eu acho que eu gosto tanto, e eu sempre falo para todo mundo que está trabalhando comigo, ou equipe grande ou pequena, eu falo assim, olha, a noiva é um momento muito único, porque para nós, antes da pandemia eu fiz a conta, já tinha dado mais de 1.000. Caramba. Então, para nós pode ser a milésima, mas para ela, É a ela é a primeira. É única. o dia dela, né? É o único dia para ela ser noiva. Pode até não dar certo e casar de novo, mas Ela pode casar é de o novo, único. mas não Não, vai ela ser. pode casar É tudo. 20 vezes, mas é. sempre é único aquele momento, Sim, né? é único. Então, a gente vai tratar esse momento como se fosse também único para nós. Porque a noiva tem que se sentir única. Eu acho que toda cliente, quando entra no salão, ela tem que sentir isso. Mas noiva, aniversariante de 15 anos também. São E marcos na vida, né? Mas Lembra noiva, demais. principalmente, tem que ter isso, de se sentir única, mesmo que tenham sido duas. Eu me lembro, um dia, eu tinha 2 noivas. E naquele dia, eu tinha passado a noite no hospital com o melhor amigo. Ele estava em agonia, sabe? Agonizando. Uhum. Ele tinha câncer e ele, quando foi 11 horas da manhã, já estava assim, totalmente Tava entregue, né? desenganado, sabe? Já estava numa situação muito difícil. E eu tinha que fazer aquelas noivas. Eu lembro que o pastor Jetro chegou no hospital e eu falei assim, pastor, eu tenho que ir embora porque eu tenho 2 noivas. Aí o pastor Jetro, ele olhou e falou para mim o que eu já tinha certeza que eu ia fazer. Ele falou, então vai, filha, porque elas não têm culpa. Eu falei, não, eu já estou. indo. E é bem isso, né? E aí- Ninguém. E quando eu arrumei aquelas noivas, elas não perceberam nada. Quando foi 1 hora da tarde, ele faleceu. Mas vieram me contar às 3. Eu fui lá dentro, tipo, coloquei uma toalha assim em mim, chorei muito. Respirei e falei, Deus, me conduza. Que elas fiquem lindas. E eu acho que eu nunca fiz duas noivas bonita. tão lindas. Porque, assim, foi totalmente conduzida por Deus ali, sabe? E a hora que terminou, aí eu falei assim, agora eu vou deixar vocês com as meninas e preciso ir pro velório do meu amigo. Foi aí que elas souberam. sabendo. Mas aí já estava tudo pronto. Já tinha entendeu? feito sua parte, tá tudo certinho. né? Então, tem momentos, Mari, que são muito difíceis. Eu falo assim, a minha história de salão é uma história assim, porque são vários ciclos, né? E a gente tem que saber respeitar eles, a gente tem que saber viver cada um, a gente tem que ter muito Deus, porque tem momento que é muito difícil, né? Em toda profissão, né? Toda profissão. Mas quem mexe com a área de beleza é uma coisa que, sabe... Você tá mexendo com a autoestima das pessoas. É beleza, é autoestima. E assim, atua também, entendeu? Você tem aquela coisa, né? Artístico, né? É a coisa. O artista tem uma sensibilidade com as coisas, né? Com certeza. Porque eu falo, o meu dom é de família também, porque todo mundo tem esse dom artístico. Meu irmão era engenheiro, a minha irmã, ela desenhava muito, fez artes plásticas antes de tudo, né? A Nadir, ela tem um dom muito grande com coisas de manual, né? Sim. A minha mãe tem. Então, isso vem, né? Sim. De família. Então, eu falo assim, e o artista tem muito essa sensibilidade aflorada, né? E eu passei por vários ciclos. Então, eu tive esses momentos de muito, muito glamour, muita doidura, muito... Só que eu falo assim, as pessoas, quando elas trabalham, elas têm que pensar muito. Eu quero falar um pouquinho sobre isso, assim, porque eu trabalhava... Tinha dia que eu trabalhava 18 horas no dia. Nossa. Eu dormia 1h30, 2 por noite. Eu vivia, assim, né? Um zumbi, né? Trabalhava muito. E aí eu deixava, minha filha com 9 anos já foi no médico sozinha, no oculista, sozinha. Eu já cheguei na apresentação do Dia das Mães, estava acabando a apresentação, a hora que ela me viu o olhinho dela. Então, tudo na vida tem que ter um equilíbrio. Não dá pra você abrir mão de tudo, né? E eu falo assim que eu passei por muita coisa. E às vezes a gente pensa assim, perdeu muito. Não. Os ciclos vêm que é para a gente aprender, sabe? Foi muito bom, foi muito lindo. Vivi tudo que eu podia viver, assim, de lindo no salão, de gostoso mesmo. Uma equipe maravilhosa. E se eu for falar o nome de todo mundo que trabalhou comigo, já tenho gratidão, assim, gratidão mesmo, sabe? Teve a Silvinha, que foi maravilhosa também, assim, que fez uma parte, a Lígia, a Jane, a Biana... Todo mundo, assim, eu tenho muita gratidão, né? Mas aí, chegou um tempo da minha vida
que as coisas começaram a mudar. Teve uma época que foi muito lindo, que foi assim, se você me perguntasse assim, Cláudia, qual foi a noiva mais bonita, a noiva mais, né? Eu não sei te falar, porque eu falo assim que todas são lindas. Toda noiva é linda. Às vezes a pessoa olha e fala assim, esse vestido, gente, a hora que coloca, é para ela. Entendeu? Esse cabelo, mas a hora que ela tá pronta, Sim. era ela. Sabe, assim, é lindo de ver isso, né? E aí, teve uma época da minha vida que eu estava trabalhando e aí teve a Thalita, filha do Dr. Taléu, foi lá se arrumar. E ela ia no meu salão, ela era muito minha amiga, né, e tudo. E ela ia ali, e tinha a Meire, que é a Rose Santin, a Ju Rígolo. E elas foram para a igreja, elas me convidaram para ir, porque elas achavam assim, ai, a Cláudia não vai querer ir para a igreja, né? Não vai querer ser crente, né? E a Cláudia não vamos nem chamar, ninguém nunca me chamou. Tem muito estigma, né, em cima disso. Mas eu tinha uma sede tão grande, sabe? Eu tive um sonho com 17 anos, eu tive um encontro com Jesus. Eu falo, em sonho eu encontrei com ele. E aquilo ficou dentro de mim, sabe, para a vida, assim, toda. Mas eu não sabia lidar com aquela situação, não sabia como ir atrás, como, né? E aí eu sei que quando eu me divorciei, que eu encontrei o Silas, porque foi muito legal, porque assim, quando eu montei o meu salão, eu montei em outubro. Em dezembro, eu conheci o Silas. Então foi junto, assim, o tempo Legal. todo junto com ele, né? E aí agora me deu um branco até porque que eu falei isso. Porque você estava falando que a Thalita te chamou. Vocês chamaram pra ir pra igreja. Então, e aí o pessoal nós íamos junto na igreja católica, e aí eu escutava assim, muito assim, vocês são separados, e aí vocês estão aqui, querem casar de novo, são adúlteros, e aquilo doía demais. Eu falava assim, gente, se eu não posso comungar, se eu sou... Por que eu estou num lugar Sim. que não... E eu falava assim, Frei, eu preciso de mais, eu preciso conhecer mais, eu preciso entender mais. E ele falava assim, faz enxeivos. E eu fiz um enxeivos, e foi uma experiência muito legal, tudo. Eu tive uma experiência de cura ali. Foi muito legal. Mas só que, assim, não me encheu. Não te Faltava alguma preenchia, coisa né? ainda. Não me preenchia ainda. Aí, um dia, eu estava no salão e a Thalita ia casar, né? Aí ela me convidou para ir no chá de cozinha dela. E eu falei, vamos, né? Claro, né? Muito feliz, né? Aí eu fui no chá de cozinha. E eu me arrumei tão despretensiosa, sabe? Eu me arrumei para ir para uma festa. Eu me arrumei para ir para aquele chá de cozinha, né? E eu era muito perua, né? Assim, perua não, eu era exótica. Perua é feio, né? Eu era exótica, eu gostava de muito, né? Artista. Me arrumava muito, né? Aí, e trabalhava com saltão assim, ó. Aí, eu sei que aí eu me arrumei toda e fui para esse chá de cozinha. Aí, quando eu cheguei lá, era a pastora Leia, a mulher do Jetro, que ia falar. E aí ela começou a levar uma palavra. A hora que ela estava levando aquela palavra, foi como se o céu... Eu não sei se eu subi ou se o céu desceu. Parecia que aquela palavra era só para mim. Aí parecia que não tinha mais ninguém ali, sabe? Eu falava assim, é isso. É esse encontro que eu quero ter. É isso que eu quero sentir, sabe? Não é sentir Jesus lá longe, é sentir ele aqui pertinho. Então, aquela experiência que eu tive, eu tinha certeza de onde eu queria estar. Eu tinha certeza. Porque, assim, a gente pode ter a experiência que for na vida, mas a gente pode estar no lugar que for, mas a gente tem que ter essa experiência com Jesus. Sim. A gente tem que conseguir sentir ele tão pertinho da gente. Então, aquela noiva, eu falo que foi tão especial para mim, porque quando ela me convidou, ela não sabia por que ela não estava me convidando. Mas eu saí de casa para ir num chá de cozinha. Mas Jesus já tinha me preparado para o encontro com ele. Puta, que entende? legal. Mudança, né? É bacana isso, né? Aí, então, aquele dia, assim, eu falo que foi divisor de águas na minha vida. O Aí eu começo falei, de um outro ciclo. eu falei, aí quando a Leia sentou, assim, eu falei, olha, eu não sei como que foi, para quem você... Mas a minha impressão é que você veio aqui só por mim. E ela falou, e eu senti tão forte por você também, né? Assim, Deus colocou tão forte, né? E ali eu falei assim, é aí que eu quero estar. É aí que eu quero estar. E foi um divisor de águas, porque aquela Cláudia que trabalhava alucinadamente, que só... Se eu ia numa loja num dia de semana, num sábado, as pessoas me encontravam e falavam assim, você aqui? Porque eu não parava de Mas que você não trabalhar. tá trabalhando, né? Para nada.
Aí, quando eu falei, eu quero estar ali, eu lembro que eu fui a primeira vez na igreja, eu lembro que eu tampava, assim, um pouco meu ouvido, porque eu não gostava de bateria, e lá tinha, o pastor falava alto, eu não gostava, então eu tampava um pouquinho. Hoje eu amo tudo isso. Eu não escuto, sabe? A Sim. bateria tá tocando, eu tô lá, eu escuto aquela, sabe? O Entendi. coral Sim, dos sim. anjos, é uma delícia. Aquilo que o pastor tá falando, se ele fala baixo, se ele fala alto, aquela Não te palavra incomoda chega no meu mais. coração, então aquilo, para mim, aquilo é uma delícia. Então eu falo que todo mundo tem que ter uma experiência dessa, é uma experiência de realmente um encontro com Jesus, não é religião. É um Sim, encontro com Sim. Jesus. E assim, e ali eu realmente eu me encontrei com Jesus, sabe, Mari? E foi maravilhoso. E aquilo me mudou, porque eu lembro que eu ia nos cultos de domingo, mas aí tinha culto de quarta. E aí eu comecei a ir no culto de quarta, eu já não marcava cliente mais à noite, porque eu tinha o culto para sim. ir. E eu lembro um dia eu cheguei lá e a Rose Santinho olhou para mim e ela falou assim: "Você aqui, 8 horas da noite, tipo assim, cedo Sim, sim, assim?" sim. Geralmente tá trabalhando, né? Eu falei, eu aqui, eu aqui. E Mari, depois daquele dia, eu falo assim que Deus, ele vai te ensinando tanta coisa, sabe? Ele vai mudando tantas coisas na sua vida. E eu comecei a entender que tinha tempo para tudo, sabe? Eu tinha que ter tempo não só para trabalhar, mas eu tinha que ter tempo para as coisas de Deus. Aí começou com um pouco, e eu cheguei com muita sede. Eu falo que tem gente que vai numa igreja, vai para um encontro com Jesus, pela dor. Eu fui pelo amor. Eu falo assim que eu fui Sim. muito feliz. Então eu cheguei assim desesperada por Jesus, desesperada por aquilo tudo, né, para conhecer. E aí quando começou a célula em casa, eu lembro que depois do meio-dia, 1 hora da tarde, eu não trabalhava, porque eu queria estar em consagração. Eu queria. Então eu comecei a entender que tinham outras coisas. Eu comecei a olhar para minha família de um outro jeito. Eu comecei a olhar para as pessoas de um outro. Eu falei assim, hoje, quem me conheceu aquela Cláudia lá atrás, hoje é uma Cláudia diferente, né? E foi tão lindo, assim, porque eu falo que Deus, Pedro, ele é tão maravilhoso que a gente sabe o que a gente vai passar, o que a gente está passando, o que está Sim. acontecendo agora. Você não sabe se daqui a pouco cai energia, nós não sabemos de nada, mas Deus sabe o nosso passado, o nosso presente e Ele sabe o nosso futuro. E eu falo assim, aquele dia, quando eu tive esse encontro com Ele, eu nem sabia para o que Deus estava me preparando, sabe? Eu só achava assim, tudo lindo, eu estava apaixonada por Jesus. E eu pensava assim, ai, que delícia, né? Que eu estou aqui, que eu estou na igreja, que eu estou escutando essa palavra desse jeito, que está trazendo. Mas aí, o que estava lá na frente eu não sabia. E aí, e eu tinha perdido meu pai assassinado há muitos anos na fazenda, né? E aí, um dia, os meus irmãos pegaram o avião e foram para a fazenda. E a hora que eles saíram de lá, eu falei com meu irmão, ainda a gente ia fazer uma reforma no salão, e eu liguei, Maio, você quer que eu peça para o Silas medir aqui? Ele falou, não, Preta, eu estou indo embora, eu estou saindo da fazenda, eu estou indo embora, e eu prometo para você que assim que eu chegar, eu vou aí. E o meu irmão não chegou, porque o avião decolou, subiu 300 metros e caiu com os dois, né? Então, e quando o meu pai faleceu, eu lembro que eu fiquei muito mal. Eu fiquei assim, uma semana eu não consegui comer, sabe? Foi uma experiência muito difícil. E quando os meus irmãos, aconteceu o acidente deles, eu me lembro perfeitamente um momento que estava todo mundo em casa e nós tivemos que ficar esperando bastante tempo, porque o avião na fazenda, né? Até chegar os corpos. Os corpos não, né? Porque pegou fogo, né? E aí a hora que nós estávamos esperando na minha casa, e eu lembro perfeitamente, no meu quarto, a minha irmã sentou assim, tem um puff, né? No pé da cama, sentou ela e a Flávia, essa minha amiga do banco, e as duas conversando, e eu lembro que eu deitei na cama assim, e eu só sabia agradecer a Deus. Eu falava assim, obrigada, meu Deus. Obrigada, porque antes disso tudo acontecer, o Senhor me preparou. Eu não sabia o que eu ia passar, mas o Senhor me preparou. Porque Deus ele está sempre do nosso lado. A gente que tem que falar, vem Espírito Santo e entra aqui, habita em mim. Porque quando a gente abre o nosso coração, ele vem e aí ele tem consolo. Ele te fortalece em todas as coisas. E naquele momento eu sabia falar assim, muito obrigada, porque eu sei quem está aqui comigo. Muito obrigado por todos os anos que eu vivi com os meus irmãos. E eu senti aquele colo de Deus. Eu não fiquei desesperada, sabe? Eu não fiquei, porque eu sabia quem estava ali comigo. Então,